Olá a todos. A fé é um ato racional ou irracional? Para muita gente, seriam dois campos, né, justapostos. Né? A fé diria respeito a realidades absurdas, realidades que vão contra a racionalidade e a ciência, e seria, portanto, algo irracional. Né? Não teria nada de lógico, nada de científico, por assim dizer, no âmbito da fé. É sobre esta temática que eu quero falar para você neste vídeo de hoje. É sobre esta relação entre fé e razão, mas mais do que sobre isso, falar sobre as características da fé cristã. E aí nós vamos poder perceber se a fé realmente é algo irracional, absurdo, ou se ela tem um componente eminentemente racional. Bom, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que o que é a fé na perspectiva cristã. A fé, em primeiro lugar, é uma graça. A fé é um dom. A fé não se transmite, porque é uma experiência pessoal. É um encontro pessoal com Cristo que muda radicalmente a vida da pessoa. Então é um dom que vem de Deus, é sobrenatural. Por isso que a fé não pode ser imposta. Ninguém pode fazer proselitismo, ninguém pode pretender impor pela força a fé aos outros. É um dom, é uma graça da parte de Deus. Deus tem o tempo dele para cada pessoa. Então a fé é um dom da graça e é uma experiência, em primeiro lugar, pessoal, individual. Num segundo momento, outra característica da fé cristã é que essa fé é um ato do intelecto. Ou seja, esta fé é racional. A fé ela não quer dizer crer em qualquer coisa, é diferente da crença ou das crenças. A fé ela não elimina o intelecto do homem, a sua racionalidade. Quando o homem diz sim a Deus, quando o homem se entrega a Deus, não é porque esta realidade seja absurda. O homem faz isso em plena posse das suas faculdades mentais. Por isso é um ato intelectual, é um ato da nossa vontade livre, é um ato racional. O homem não está aí fora de si quando ele faz a sua adesão ao Deus sobrenatural e a esta revelação. Então, em primeiro lugar, a fé é uma graça, é um dom, mas é também um ato racional, né? Um ato do intelecto. Uma vez que essa graça de Deus não destrói a natureza do homem. Como dizia São Tomás de Aquino, a graça não destrói a natureza, pelo contrário, supõe a natureza, supõe as faculdades mentais do homem. Então a fé é graça, mas é também um ato eminentemente racional. A fé procura entender. A base da teologia é a fé. A fé vem antes de tudo, a fé é experiência. Mas a fé depois da experiência, como uma experiência amorosa, né, quem ama quer sempre conhecer mais e melhor o amado. Então vai provar a fé, ela quer sempre entender as coisas, ou aquela realidade que ela crê, aquela realidade que ela já experienciou, como um dom sobrenatural. Por isso que faz parte da fé cristã esse elemento eminentemente inquiridor que quer conhecer a realidade, que quer prescrutar cada vez mais, que quer entrar um pouco no mistério. Por essa razão, né, mistério na perspectiva cristã também não é uma coisa inexplicável, mas mistério é aquilo que quanto mais conhecemos, mais falta o que conhecer sobre aquilo, é aquilo que é inesgotável. Mas mesmo assim o homem pode, dentro das suas possibilidades e limitações humanas, penetrar até certo ponto nestes mistérios da nossa fé. Então a fé procura entender. Aquele que crê procura também entender. Por isso que a fé ela se relaciona com a ciência também. Cada uma tem a sua metodologia. A ciência estuda um objeto particular, tem sua metodologia própria, se baseia nos dados empíricos, nos fatos. Né? E cada ciência tem a sua metodologia que lhe corresponde. A fé
tem a sua própria metodologia também, a teologia. Então, ambas são distintas, mas são complementares. Se a ciência ou as ciências são dirigidas de acordo com o seu método e de acordo com a moral e a verdade, elas não chegarão em suas conclusões em contradição com as verdades da fé, mas vão estar em harmonia, porque a fonte da fé e das ciências, a fonte é a mesma. É a única verdade, que é Deus. Então não existe contraposição entre fé e ciência. Pelo contrário, existe uma justa distinção, mas ambas devem caminhar, se harmonizarem, porque apontam para a única verdade suprema, que é Deus. A fé também, ela tem se vale muito da filosofia. A filosofia sempre foi um instrumental muito importante, foi um terreno fértil para as reflexões teológicas. A filosofia, ela parte de um método e de uma perspectiva unicamente racional nas suas investigações, e a fé, né, além do método racional, se baseia na revelação de Deus, Deus que se revelou, que entrou na história. Então, o dado da fé vem antes das conquistas racionais, das explicações sobre a fé. A fé se baseia na revelação sobrenatural de Deus, que não vai contra a razão, contra os dados da filosofia, mas elevam a racionalidade humana. Então há a distinção, naturalmente, entre fé e filosofia também, mas uma colabora com a outra. A razão impede que a fé caia no fanatismo, nos fundamentalismos, nas crendices. Por outro lado, a fé purifica a razão, para que não se feche sobre si mesma e possa abrir os olhos para contemplar a verdade. Então a fé não destrói a razão, mas eleva a racionalidade do homem a níveis cada vez mais profundos. A fé não humilha a razão, mas a eleva cada vez mais. Pascal, um grande filósofo do século XVII, contemporâneo de Descartes, já afirmava isso, né, que o último passo da razão consiste em reconhecer que há uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Mas isso não anula e não humilha a razão. Pelo contrário, a eleva cada vez mais. A eleva à contemplação da suprema verdade, que é Deus, no reconhecimento humilde dos seus limites. A fé é um ato livre, né? A fé não pode ser imposta. É um ato livre. A pessoa diz sim a Deus ou adere a Deus de maneira livre. Não pode ser não pode ser uma coisa imposta, porque é um dom da graça, como eu falei no início. E a fé, por último, tem um componente comunitário, né? A fé não é só algo individual. A gente crê juntamente com uma comunidade de fé. A gente crê na fé daquela determinada comunidade de fé. Fé não é uma coisa doida, né? Eu creio naquilo que eu quero. Eu creio como se fosse um conjunto de crenças aí que a gente crê em qualquer coisa. A fé exige a crença, mas juntamente com uma comunidade de fé que dá fundamento, que dá solidez à minha escolha racional, à minha experiência de fé. Então espero que tenha ficado claro para você aí a apresentação dessas características da fé cristã, e que tenha ficado claro também que a fé não é um ato irracional. Pelo contrário, é o ato mais inteligente da inteligência. Se você gostou desse vídeo, inscreva aí no nosso canal e compartilha o nosso vídeo.